Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu estou ficando bom nesse negócio aqui, para compartilhar. Então, boa noite. Tem um anúncio aqui na minha frente, espera aí. Deixa eu sair daqui e voltar daqui, que senão a gente não vai. Então, um momentinho, estou chegando lá. Estão vendo os slides? Estamos. Sim. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer inenarrável revê-las e revê-los. Em segundo lugar, apresentar minhas profundas desculpas. Essa semana eu não gravei a aulinha para vocês, aquele vídeo de 10 minutos, um pouco mais, porque realmente domingo eu não conseguia nem pensar, quanto mais gravar. Então, estou devendo, espero que hoje eu consiga compensar essa minha falha. Esses slides que vocês vão ver aqui estarão disponíveis para vocês ao final da aula. E nós estamos na semana da unidade 3, Finanças Públicas Ambientais, um equilíbrio insustentável, que eu vou tentar mostrar de alguma forma a você. A estrutura e a leitura que eu passei, de novo, relembrar os instrumentos econômicos de gestão ambiental, os 4 instrumentos, lembrar, mais uma vez, os tributos ambientais, e hoje eu vou destacar um tributo ambiental que foi devidamente prostituído no Brasil. Está difícil, efetivamente, de ser eficaz, por razões que eu vou tentar apresentar daqui a pouco. Subsídios ambientais, em particular, vou destacar o oposto disso, que são aqueles que nós chamamos de subsídios perversos, perversos do ponto de vista do meio ambiente. Falar um pouco de Um Sonho de uma Noite de Verão, o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. Feliz ou infelizmente, temos casos de sucesso. Infelizmente, a regulamentação da política nacional de PSA foi infeliz na forma em que pensou o PSA. Vamos dar uma olhada nisso. Multas ambientais, nós já falamos muito, inclusive eu vou passar muito batido. E destacar um dos graves problemas que nós temos, que é a distância entre o que precisamos, o necessário para que a gente possa ter uma governança ambiental com algum grau de eficácia, e o efetivo que realmente nós temos. Então, hoje, eu vou apenas ressaltar alguns pontos que vocês devem ler nos textos que eu indiquei, também vários textos onde, de uma forma ou de outra, eu estou envolvido. O meu objetivo com esses textos nessa última semana, nessa última unidade, é unir as pontas das diferentes linhas analíticas que nós desenvolvemos ao longo da disciplina Finanças Públicas Sustentáveis. Várias pontas foram criadas, e a minha impressão é que essas pontas ainda não foram unidas, e algumas que a gente realmente me impressiona que, nessa altura do campeonato, a gente ainda nós ainda estejamos cometendo erros clássicos. Na manhã de hoje, eu tive dando uma palestra numa instituição de ensino aqui de Brasília, instituição privada de ensino, e na mesma palestra estava o economista sênior do Banco Mundial. E eu fiquei assustado como ele não tem a mais pálida ideia das especificidades de certos instrumentos econômicos como instrumento de política ambiental. Certo? Então, você já tem os componentes básicos dominados, vocês já são quase os economistas ambientais, estão chegando lá.
e nós vamos apenas enfatizar alguns pontos para que vocês, quando estiverem lendo, possam lembrar. Tá certo? Então, eu peço a vocês que analisem com cuidado possivelmente a única tentativa no Brasil de se incorporar verdadeiramente um tributo piguviano na gestão pública ambiental brasileira. Eu estou fazendo referência que a cobrança pela água retirada dos mananciais, ou seja, a cobrança pela água bruta da 9433 de 1997, conhecido como a Política Nacional de Recursos Hídricos. Certo? Eu recomendo fortemente, não é difícil encontrar na internet o texto original da 9433. Recomendo muito fortemente que leiam. É um instrumento brilhante. Os caras que estavam por trás disso, no corpo técnico do setor público brasileiro, trabalhando junto ao Congresso Nacional, tiveram uma capacidade inacreditável de trazer esse instrumento, o tributo ambiental, o pagamento pela água bruta, e convencer os senhores deputados e senadores a aprovar com essa componente. Boas intenções e um instrumento brilhante, só esqueceram de cruzar o que está na política de recursos hídricos com certas definições em outros instrumentos legais no Brasil. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, em particular o pagamento pela água bruta, bateu de frente com o Código Tributário Nacional e com a Constituição de 88, certo? Então, a cobrança pela água bruta imediatamente foi chamada de imposto sobre a água bruta. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, começou a ser cobrado com esse nome. Quando começou a ser cobrado, a então governadora do estado do Rio de Janeiro, a senhora Rosinha Garotinho, perguntou: peraí, o que vocês estão cobrando aí, né, de água tirada dos mananciais, é um imposto? Aí, o pessoal ligado à área de gestão de recursos hídricos, é o imposto. Ainda bem, porque imposto tem que ser recolhido à conta única do Tesouro. Certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Um tributo piguviano, a cobrança está na lei, ela deveria ser realizada nas bacias hidrográficas assim determinadas, em rios internos a um único estado, pelo órgão regulador de recursos hídricos daquele estado, em rios que cruzem mais de um estado, seria regulado pela Agência Nacional de Águas, inicialmente conhecido como Anágua, depois mudado para o nome de ANA. Lá no Rio de Janeiro, um rio tipicamente do estado do Rio, começou a cobrança e, na lei de recursos hídricos, diziam que toda a arrecadação do pagamento pela água bruta deveria estar vinculado ao Comitê de Bacia Hidrográfica, da onde estava sendo cobrado. Então, haveria claramente uma vinculação de receita. E o Código Tributário Nacional é muito claro que imposto não pode ter a sua receita vinculada a absolutamente nada, exceto vinculado àquilo que a Constituição de 88 permite. A Constituição de 88 é possível vincular a receita de impostos para gastos em educação e saúde. Então, quando Rosinha Garotinha meteu a mão no dinheiro da cobrança pela água bruta no Rio, no Rio Fluminense, no Rio do Estado do Rio de Janeiro, rapidamente os gestores de recursos hídricos suspenderam a cobrança
E nós, que eu digo Brasil, levou aproximadamente 11 anos para tentar encontrar uma denominação para a cobrança de água bruta. Não podia ser imposto, porque a lei exigia vinculação. Imposto não pode ser vinculado. Não podia ser taxa, porque taxa só pode ser cobrado contra prestação de serviço pelo ente público. A água bruta, até onde eu estou informado, não é uma prestação de serviço pelo ente público, é uma prestação de serviço pela mãe natureza, então taxa não pode ser também. E contribuição não encaixava, por outras razões. Depois de muito ir e voltar, acabou recebendo a denominação que hoje tem de... como é que chama hoje a cobrança? Acabou de fugir da minha mente. Não é nem imposto, nem taxa, preço público. Então, a cobrança pela água bruta passou a ser chamada de preço público da água bruta, e eu fui olhar e me consultar com alguns colegas e alunos do direito, e preço público é o nome diferente para taxa. Mas ficou a pergunta que daqui a pouco eu vou fazer: por que os agentes que pagam o preço público da água bruta não entram na justiça e suspendem esse pagamento, dado que o preço público nada mais é do que uma forma de taxa, e taxa tem que ter a contraprestação de serviço pelo ente público. A gente tem a taxa de lixo, a arrecadação para coleta de lixo. Tem uma taxa de iluminação pública, para iluminação pública. A taxa pela água bruta não encaixa. Então, daqui a pouco, vocês vão ver e me explicar por que não. Bom, o outro instrumento que eu peço encarecidamente a vocês que estudem muito, por gentileza, é o subsídio ambiental. Ao contrário dos impostos piguvianos, que cobram os agentes pelas atividades prejudiciais, os subsídios ambientais recompensam comportamentos desejáveis, como, por exemplo, a adoção de tecnologias limpas, a conservação de recursos naturais, a redução de emissão de poluentes. Então, se o agente reduz, a autoridade pública pode usar o subsídio ambiental para estimular essa redução, essa conservação, essa adoção de tecnologias limpas. Entretanto, é bom lembrar... bom, antes de eu falar que é bom lembrar, deixa eu destacar que o subsídio ambiental, ou qualquer subsídio, mas o ambiental em particular, eles se materializam em três formas diferentes, em uma de três formas diferentes. Ou é um subsídio direto, pago ao vivo e em cores, certo? Então, fez o que a autoridade pública ambiental solicitou, a autoridade pública deposita o valor do subsídio na conta do agente. Pode se materializar também em termos de incentivos fiscais, ou seja, o subsídio vem em termos de deduções ou isenções tributárias para investimento em tecnologias verdes, ou pode ser investimento em conservação da biodiversidade. Por exemplo, há vários subsídios ambientais na legislação brasileira, mas um em particular é relacionado à RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. O proprietário rural que solicita reconhecimento de uma área dentro da sua propriedade, para que vire RPPN, ele tem um subsídio na forma de incentivo fiscal. Naquela área, que virou RPPN, ele para de pagar o IPTU, o ITR, desculpa, o Imposto Territorial Rural. É bem verdade que paga-se muito pouco de imposto territorial rural no Brasil, mas, de qualquer forma,
é uma forma de subsidiar a manutenção de uma RPPN, dando um subsídio em termos de incentivo fiscal. E o terceiro tipo também é muito a gosto dos brasileiros, do governo brasileiro, é o financiamento preferencial. Linhas de crédito com juros reduzidos para projetos ou ações ambientais. Com isto posto, não se esqueçam, estudem bem isso, os subsídios perversos. Só para dar um exemplo bem claro do que é o subsídio perverso, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, os subsídios globais à energia renovável ultrapassam 250 bilhões em 2023. No entanto, os subsídios aos combustíveis fósseis ainda somavam, no mesmo ano, 500 bilhões de dólares. Ora, jacaré para cantar demora, dona Aurora. Fica óbvio, não é certo, que há um subsídio perverso em termos de subsidiar combustíveis fósseis, e subsídio perverso que é o dobro do subsídio ambiental para mudanças para a energia renovável. Não é muito difícil imaginar que o estímulo para certos agentes de mudar o comportamento é nulo. Vai continuar usando combustíveis fósseis, que está pagando menos, está obtendo entrada em mercado com preço menor e assim sucessivamente. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estima que cerca de 30% dos subsídios ambientais em países membros são mal direcionados, com baixo impacto ambiental. Então, o melhor dos mundos, nós temos muito subsídio perverso, em volume maior do que o subsídio ambiental para a mesma ação de política pública, e os subsídios ambientais, um terço deles é ineficaz, não consegue efetivamente alcançar o objetivo que deseja. Bom, e aí uma coisa que na reunião de sábado eu fiquei muitíssimo impressionado, vendo os posters, como tem gente nessa turma interessado em PSA. Certo? Eu fico bastante feliz e satisfeito dessa curiosidade com o PSA. Então, primeiro, vamos ver o que é o PSA, na essência do que é PSA. Refere-se à transferência de recursos financeiros, pagamento, certo? Ou benefícios não monetários. Existem vários PSAs na Colômbia, onde, para remunerar, para compensar o pagamento por serviços ambientais no produtor rural, o governo colombiano, por exemplo, empresta máquinas para que o produtor rural possa trabalhar na terra, no resto da terra dele, que não está sendo usado para PSA. Certo? Muitas vezes há exércitos de mão de obra a serviço do Estado para fazer essa compensação. Então, há muitos casos, eu destaco aí o experimento colombiano, em que o pagamento por serviços ambientais não é feito em dinheiro, em forma monetária, mas em um outro tipo de incentivo, em termos físicos, em termos de uso de mão de obra, uso de algum fator de produção. Certo? Então, uma forma ou de outra é para incentivar proprietários, gestores de áreas naturais dentro da sua propriedade, em troca da conservação dessas áreas naturais, para garantir a continuação da oferta de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos como sequestro de carbono, quantidade e qualidade da água, proteção à biodiversidade
e aí um monte, tá certo? Quando nós falarmos aqui numa outra disciplina de valoração econômica, e vocês vão ter um professor muito chato trabalhando com valoração econômica, nós vamos detalhar um pouco mais esse serviço ecossistema. Nesse momento, eu peço encarecidamente que não troquem alhos por bugalhos, certo? Serviços ecossistêmicos é aquilo que a Mãe Natureza nos fornece, existindo naturalmente a Mãe Natureza bem conservada. Ela fornece o serviço ecossistêmico de sequestro de carbono, de qualidade da água, de proteção da biodiversidade. Então, nós não pagamos pelo serviço ecossistêmico. A política pública e a política privada é pagamento por serviços ambientais. Serviço ambiental é a ação humana que permite que áreas sejam conservadas, mantidas em vegetação natural, para que, por essa ação humana, esse serviço ambiental, a natureza possa continuar ofertando serviços ecossistêmicos. Eu acredito que uma das partes bastante elogiáveis da Política Nacional de Serviços Ambientais, pagamento de serviços ambientais, que eu já disse, acabou ficando extremamente decepcionante, é que na lei está claramente, logo no início do corpo do texto da lei, diferenciado o que é um serviço ambiental, o que é um pagamento de serviços ambientais e o que é o serviço ecossistema. E nós não pagamos, não existe esse programa de pagamento de serviços ecossistêmicos. E sim, porque se tivéssemos que pagar pelos serviços ecossistêmicos, o valor a ser pago tenderia a ser infinitamente maior do que se paga pelo serviço ambiental. Legal? Vocês, eu acho que já ouviram uma conversa minha com uma ex-doutoranda minha, Carolina Bernardo, sobre essa coisa do serviço ambiental. Carolina Bernardo, ela tem a formação básica dela em biologia, depois fez mestrado em ecologia, e aí enlouqueceu de vez, fazendo doutorado em economia e veio trabalhar comigo. E o que a gente fez foi analisar 3 aspectos da governança, da gestão dos recursos naturais, olhando do ponto de vista da biologia e do ponto de vista da ecologia. Carolina Bernardo tem na tese dela um capítulo inteiro sobre a avaliação de PSA. Certo? Existem muitos programas de PSA, alguns muito bem-sucedidos. Vou destacar um aqui, o programa Oasis, da Fundação O Boticário. Certo? Programa Oasis, a Fundação Boticário, que é uma fundação originária de uma empresa paranaense, a empresa O Boticário. Ela tem há muitos anos o programa Oasis, que é para pagar a produtores rurais em São Paulo, junto às represas paulistanas que fornecem água para a cidade de São Paulo, pagar para que eles mantenham um uso do solo que seja protetor da qualidade da água. Então, eles não podem plantar certas variedades agrícolas, eles não podem alterar a vegetação próxima aos mananciais, etc. E a Boticário recompensa esses produtores dentro de um esquema de pagamento de serviços ambientais, que é o projeto do PSA do Boticário. Tem outro famoso, e mais tarde eu posso discutir com vocês, que é o famoso Bolsa Floresta. Bolsa Floresta é do estado do Amazonas,
criado para compensar produtores rurais, para manter certo uso do solo em áreas de amortecimento de unidades de conservação dentro do Amazonas. Tá certo? Há uma imensa controvérsia sobre a avaliação do Bolsa Floresta, mas houve uma tentativa durante o governo de Dilma Rousseff de copiar o Bolsa Floresta, chamando de Bolsa Verde, mas foi um fracasso retumbante. Depois de alguns anos, o Bolsa Verde foi desativado. Então, leia o PSA. Último comentário sobre o PSA. Há alguns anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo fez um longo estudo sobre como calcular o valor a ser pago pelos serviços ambientais dentro do Estado de São Paulo, e teve a gentileza de convidar a mim e a Carlos Eduardo Frick Miang para, periodicamente, irmos a São Paulo para analisar e discutir com eles o andamento do estudo que eles estavam fazendo, que era fundamentalmente sobre PSA, e PSA tendo como agente que iria pagar pelos serviços ambientais o setor produtivo empresarial paulista. Certo? Na última ida, que era a entrega do documento final, no auditório da Fundação Getúlio Vargas do Rio, de São Paulo, eu fiquei muitíssimo impressionado com o número e a diversidade de representantes do setor produtivo presentes no auditório para ouvir uma discussão sobre um estudo sobre PSA. Né? Ali, bem rapidamente, estava sentado no auditório ouvindo sobre PSA, em torno de 40% do produto interno bruto brasileiro, empresários, diretores de empresas interessados em entender um pouco mais sobre PSA. É uma oportunidade interessante, já existe há muito tempo. A origem científica da ideia de PSA vem de trabalhos feitos por Gretchen Daily na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Há uma experiência muito interessante de PSA perto da vizinhança da cidade de Nova York, que é normalmente mencionado na literatura, que é o programa de Catskill, no Rio ao norte da cidade de Nova York. Então, leiam e vamos dominar isso. O grande problema que tem, no caso do Brasil, tá certo? É que nós pensamos PSA como uma solução de mercado, certo? Ou seja, os ofertantes são produtores rurais do serviço ambiental. E os demandantes são empresas públicas ou privadas que vão se beneficiar da existência, da disponibilidade de serviços ambientais. Por exemplo, empresa de tratamento e distribuição de água. Para ela, e Catskill é esse caso lá em Nova York, é muito interessante que a água chegue ao ponto de tratamento com um certo padrão de qualidade e com um volume bem menor de resíduos de diferentes formas. Quanto mais suja a água for, mais elevado é o custo de tratamento de água. Certo? Então, você precifica os serviços ambientais, fazendo com que o PSA busque internalizar externalidades positivas por parte de proprietários, em geral proprietários rurais, não unicamente, criando um mecanismo de mercado que torne economicamente viável a conservação e não o desmate, a retirada da cobertura vegetal. Como solução de mercado, são contratos privado-privado ou empresa privada, produtor rural privado, ou empresa pública, produtor rural privado. É uma relação de contrato formando esse mercado.
esquemas de purificação de água por áreas de recarga de aquíferos, transações diretas entre usuários, empresas, saneamento, indústria e proprietários gestores reduzem o custo de monitoramento e fiscalização, aproximando de uma solução puramente mercadológica. Então, agentes de mercado negociam e cabe ao governo regulamentar e facilitar a conclusão dessa negociação. Flexibilidade e inovação. O mercado estimula design de contratos sob medida, pagamentos por hectare reflorestado, bônus por hectares mantidos, etc., favorecendo eficiência e experimentação no cálculo de preços e metas ambientais. Eu apresentei isso porque, infelizmente, a Política Nacional de PSA não foi criada para ser uma solução de mercado. É fundamentalmente uma política pública baseada em recursos do orçamento e tendo como um dos lados necessariamente governo. Então, eu vou parar por aqui para a gente poder discutir um pouco. Leia os textos da unidade 3 e, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de voltar para dar mais uma aula síncrona ao longo dessa semana. Eu não sei se já começa outra disciplina de vocês na semana que vem, para que a gente possa fechar essa nossa disciplina com vocês dominando. Então, deixa eu sair daqui e voltar para onde eu estava, Jorge Nogueira, aqui. Olha eu aqui de volta. Então, por gentileza, eu estou ao dispor. Como é que eu saio? Deixa eu parar de compartilhar, que essa tela está horrível. Parar de apresentação. Isso, aí aparece a minha foto e eu sou muito mais bonito do que aquela apresentação. E também muito mais modesto. Então, vamos nós aí. Alguma pergunta, alguma crítica, alguma dúvida? Como diria o famoso técnico de futebol, Otto Glória, se vocês não tiverem dúvida, eu sou bestial. Professor Ou então Jorge, vocês não entenderam nada e eu sou uma besta. Fala. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, que é da Tainá Oliveira. Não, Tainá Oliveira não. Confundi. Voltando. Wilson, filho, que ele pergunta assim, eu tenho uma questão. Como que a sistematização das finanças públicas em um caráter sustentável possa evoluir para uma política fiscal sustentável? Professor Jorge. Oi. Inclusive, eu que fiz a pergunta, estava até tentando de terminar aqui. Nessa questão da sustentabilidade, no caso, uma política fiscal sustentável, não apenas no quesito ambiental, mas no quesito fiscal propriamente dito, porque nós temos toda essa transformação que veio com a LC 132 de 2023, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, ano passado, o programa Mover, que busca requalificar todo investimento no setor produtivo voltado para essa temática da sustentabilidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um arcabouço fiscal em que ele ainda acaba suprimindo todo o meu caráter para e extra fiscal quando eu estou buscando a materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de fato buscar essa transformação em termos ambientais. Então, como que eu posso alinhar sustentabilidade fiscal com sustentabilidade ambiental? E só para encerrar também uma última pergunta, claro, mais uma vez, perdão, meu nome é Wilson, eu sou economista, e para encerrar essa minha colocação, eu tenho uma dúvida a respeito da questão do princípio poluidor-pagador, porque muitas das vezes a gente acaba sempre pensando numa concepção pigoviana de impostos corretivos para que nós consigamos melhorar a nossa melhor utilização dos recursos naturais, só que, ao mesmo tempo, existe, por um outro lado, uma concepção muito calcada em Ronald Coase, sobre a questão dos custos de transação e voltados mais para
para o encontro de soluções ótimas. Então, como que eu também poderia me utilizar dentro desse arcabouço teórico-metodológico para que eu pudesse encontrar soluções alternativas, porque muitas das discussões que envolvem o setor produtivo, principalmente no setor agrícola, é que os impostos, né, os tributos ambientais, eles acabam ampliando o seu custo de produção sem necessariamente eu ter um aumento de produtividade. E aí acaba dificultando o princípio, a competitividade do mercado internacional. São essas perguntas que eu tenho. Mas vamos lá ver se eu me lembro de tudo, se eu não lembrava. Então, vamos começar diretamente. Equilíbrio fiscal. Vamos definir equilíbrio fiscal com equilíbrio entre a receita tributária, a receita fiscal e a despesa. Legal? Está desequilibrada? Para reequilibrar, só tem dois caminhos. Ou você aumenta a receita, mantém razoavelmente parada a despesa, o gasto, ou você reduz o gasto, mantendo a mesma carga fiscal, a mesma a receita existente. Meu querido Wilson, eu lamento te informar que não conte com os instrumentos econômicos de política ambiental no que diz respeito ao tributo ambiental e o subsídio ambiental para alcançar esse equilíbrio fiscal. Certo? O tributo ambiental não vai aumentar muito a tua receita tributária. Certo? A essência do tributo ambiental, a la PIGU. Certo? Ponto. E hoje, pela manhã, lá nessa instituição privada, eu quase pulei no pescoço do nobre representante do Banco Mundial. Ele estava propondo, dentro da reforma tributária brasileira, um aumento do tributo sobre a gasolina, com fins de ser um tributo. Meu querido, aumente à vontade, mas se eu não estou enganado, a gasolina ainda é próxima ao monopólio, e é um monopólio que é de difícil regulação. Então, se você aumenta o imposto no preço da gasolina, a empresa, né, no caso brasileiro, tem todo o incentivo e toda a argumentação para transferir o imposto diretamente para o preço e jogar o preço para cima, em cima do consumidor final. Legal? Fazer um exercício muito forte de achar que isso vai levar a uma melhor gestão do meio ambiente, redução de emissões. Eu morro em praça pública gritando que o objetivo do tributo ambiental é mudar comportamento humano, não é aumentar a receita. Não é o único tributo que é isso. O imposto de importação também tem o mesmo objetivo. Ninguém cria um imposto de importação com o objetivo de aumentar a arrecadação, esse é o principal imposto para aumentar a receita tributária e reequilibrar as contas. A gente cria imposto de importação para incentivar a transferência do consumo do consumidor nacional, saindo do produto estrangeiro importado e passando a consumir o produto equivalente produzido dentro do território brasileiro. É uma mudança de comportamento. Mas, professor, do lado da despesa. Bom, o subsídio ambiental, e aí alguém entrou com uma pergunta aqui, se o princípio poluidor-pagador funciona no Brasil. Se funciona, funciona como subsídio. Vou contar uma historinha para você. 1987. Você não era nascido, Wilson, eu já estava na labuta. Toma posse a Assembleia Nacional Constituinte. Entre os constituintes existia um único constituinte com uma plataforma ambiental. Deputado Fábio Feldman, de São Paulo. Para azar meu, azar não, por coincidência da vida, a assessora do Fábio Feldman, a secretária do Fábio Feldman, no Congresso Nacional, que já estava lá, ele recebeu
com ela como funcionária da casa, era esposa de um colega meu do Departamento de Economia. E ela bateu com a língua dos dentes. Falei, deputado, tem um pessoal lá na UNB que adora falar sobre economia ambiental. Bom, vocês já podem adivinhar o que aconteceu. O Fábio Feldman virou figurinha carimbada no Departamento de Economia da UNB. Quando não ia lá, mandava chamar. E aí a pessoa... Ele levou isso tão a sério que acabou casando com uma aluna de mestrado que era minha orientada. Não sei se ainda estão casados, mas... Ora, o deputado brilhantemente conseguiu colocar um capítulo na Constituição brasileira, e é brilhante, um único deputado, numa Assembleia Constituinte, com a plataforma ambiental, conseguir colocar numa Constituição um capítulo sobre meio ambiente, vai ser brilhante assim no diabo que o carrega. Certo? Ele era só. Né? E ele ia negociar. A sorte dele é que ele era muito rico, podia oferecer jantares, almoço toda hora e negociar, trocando votos. Só vota aqui comigo esse capítulo aqui sobre meio ambiente, esse artigo, que eu voto contigo e levo a minha bancada lá para votar contigo no que você quer. Que não tinha nada a ver com o meio ambiente. Tá certo? Acabou, passou a Constituição aprovada, Fábio Feldman, ele estava livre, o deputado Fábio Feldman, ele me liga, Jorge, preciso conversar contigo. Vem para cá. Ele era bem, assim, como direi, simpático ao convocar. Aí fui eu para o Congresso, sentamos na sala dele, disse, eu estou preocupado. Na sessão de... Como é que se diz isso? Não sei o que transitória. Ato das disposições transitórias. Obrigado. Disposições transitórias. Muito obrigado, Vanessa. Nas disposições transitórias da Constituição, havia um capítulo que dizia que todos os estados deveriam, então, preparar o equivalente à sua Constituição estadual. E o Fábio Feldman, chato paca, começou a seguir tudo que os estados estavam discutindo. Ele criou uma planilha, o tamanho do mundo, São Paulo, não sei o quê, aquela história toda. Aí ele levou um susto que em todas as constituições estaduais havia uma diferença em relação à federal, pelo menos uma. Em todas as constituições estaduais, o instrumento econômico que estava lá era subsídio ambiental. Não se falava de tributo ambiental, não se falava de mercado de licenças negociáveis, não se falava de sistema de depósito e reembolso, era subsídio ambiental. Subsídio ambiental é um instrumento econômico, mas tem um problema que o Wilson destacou. Você vai ter que ter a fonte da onde vai tirar a grana para subsidiar alguém. E isso é uma pressão do lado da despesa. Então, meu querido, o rapaz hoje do Banco Mundial está fazendo um exercício que me levou à loucura. Não venham com esse papo de colocar o ambiental no final de um tributo, e esse tributo tem como objetivo básico aumentar a arrecadação tributária. Por quê? Porque a coisa mais fácil é aumentou o tributo, joga para o consumidor final. Não se usa tributo ambiental em mercado oligopolizado. Não se usa tributo ambiental em mercados onde a elasticidade de preço da demanda, a demanda é inelástica a preço. Então, tem uma série de características que os cretinos resolvem esquecer. Então, Wilson, bem objetivamente a você, acho, como economista, extremamente saudável o equilíbrio das finanças públicas, porém, nós vamos ter uma decisão, enquanto sociedade, se, para a área de meio ambiente, essa vai ser a prioridade em termos de aumentar as despesas sem ter a contrapartida. Ou, e aí vem o meu charme todo, a gente usa outro instrumento econômico. Licenças negociáveis. Licenças negociáveis, cap and trade.
na Política Nacional de Recursos Hídricos, a possibilidade de ter o mercado das águas. Mercado de água existe nos Estados Unidos, existe na Espanha, existe na Austrália e existe no Chile. Certo? Todo o equilíbrio, todo o valor a ser pago do mercado de águas do Chile é feito por mercado de água, entre ofertantes e demandantes em diferentes regiões. Ora, mercado de água é a solução de mercado com o governo apenas entrando a lacouce, regulamenta e deixa os agentes discutir. Ora, se essa é a solução, vai ser entre os agentes, ótimo, não vai ter pressão sobre receita e despesa tributária, finança tributária. Eu fico profundamente triste quando tentam passar adiante uma solução que no seu nascedouro não é. Estão vendendo a ideia que eu considero pornográfica, que você vai ter como grande contribuinte para o equilíbrio fiscal brasileiro da reforma tributária, tributos verdes, tributos sustentáveis. Me desculpe, mas isso é mentira. E se algum colega meu já falou isso antes, pode mandar um nome que eu vou lá e vou dizer no nariz dele ou dela que é mentira. Tá certo? Não é por aí. Literalmente não é por aí. Porque se for... É a mesma coisa sempre a educação. Acho engraçado. Pensem na educação. Vocês vão querer equilibrar receita e despesa pública, cobrando escola pública. Vamos seguir o modelo norte-americano. Meus amores, nos Estados Unidos, 70%, 60% a 70% de todos os recursos das universidades americanas, públicas ou privadas, para pesquisa, é dinheiro público. 60% a 70%. E elas todas são pagas. Não existe escola privada, não existe escola superior, universidade, ensino universitário dos Estados Unidos, gratuito, a não ser daquilo que eles chamam Community College, colégio de comunidade, que é um colégio para curso técnico à noite, inclusive, noturno. Alguns de excelente qualidade, mas os Community Colleges são financiados por recursos públicos. O resto todo é pago, e bem pago. Eu já falei aqui, no meu período Cornell, quando eu entrava em sala de aula e via o número de alunos, eu multiplicava e disse, meu Deus do céu, esses caras aqui, essa turma, estava em torno de 150, 200 mil dólares a turma que tinha diante de mim. Ou eu dava uma baita de uma aula, ou aqueles alunos iam na minha orelha mordendo. Mesmo assim, a boa parte da pesquisa universitária nos Estados Unidos, pesquisa de ciência, é com recursos públicos. Então, vamos lá, a gente pode sentar e discutir, eu estou aberto a qualquer discussão. Vamos reequilibrar. Wilson, você sabe qual é o orçamento da UNB por ano? Não, professor, não tenho conhecimento, infelizmente. 2,3 bilhões de reais ano. Da UNB? Da UNB. Só da UNB. Certo? Multiplica isso por 70 universidades públicas, federais, você chega, dá para reequilibrar? Dá. Mas aí eu não sei se a decisão é uma decisão financeira clara, mas economicamente pode ser uma tragédia. A educação gera externalidades positivas que torna qualquer sociedade melhor. Então, calma. São duas coisas importantes, o equilíbrio das finanças públicas e
um meio ambiente mais equilibrado, menos degradado. Agora, as duas coisas não são tão facilmente compatibilizadas como alguns fariseus e algumas fariseias estão querendo passar para. Quando começar, desconfia. Jorge Nogueira diz que é papo furado, é mentira. E essa foi a razão, inclusive, de eu, essa manhã, ter batido boca, academicamente falando, muito educadamente, com o nobre economista do Banco Mundial. Eu digo, não vem, não. Não vem com papo furado aqui para mim, que estou muito velho para isso. Muito. O orçamento da UNB é metade do quê? Wilson? Não, então, porque é o seguinte, eu sou de São Luís do Maranhão. Uhum. Eu trabalhei durante muito tempo na Secretaria Municipal de Planejamento. Uhum. O orçamento da UNB, agora o senhor falou, é o mesmo orçamento que São Luís teve, assim, até 2020, que é a capital do estado. Agora que São Luís está chegando a 5 bi, mas é por conta de melhoria da arrecadação, aumento de investimento por conta do atual prefeito. Né? Há 2 anos atrás, o orçamento já tinha batido o recorde histórico e chegou em 3,4, que é uma capital do estado. Então, Wilson, a coisa é completa. E deixa eu destacar, o NB tem 45 mil alunos. Leva isso para ver o FRJ, que tem 92 mil alunos. Tá certo? Então, peço para revelar o orçamento anual da UFRJ, que você vai ficar... O meu problema como membro da UNB é colocar isso para ser discutido dentro da casa. Porque mais cedo ou mais tarde, a sociedade brasileira vai começar a discutir isso, se vale a pena. E aí nós temos a solução de avestruz. Enfia a cabeça dentro da terra, não se discute, porque isso é pecado mortal. Fazer o quê? Próximo, Gilton ou Vanessa? Não sei mais. Se eu soubesse, teria pedido ao Alcine. Ai. Cheguei a engasgar, Gilton. Você assim me mata. Que menino. Não, quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Vocês, quem esteve aqui no sábado, na face, deve ter notado que a UNB tem estacionamento à vontade, não é? Tem estacionamento para... Não é? Não tem... Quem foi que diz? Qual é o item da Constituição que diz que o estacionamento de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, esse estacionamento tem que ser público, gratuito e de qualidade? Ao selo, o que você está mandando de mensagem do ponto de vista ambiental? Alunos, venham assistir aula nos seus carros individuais, um aluno em cada carro, porque lá você para na porta do seu prédio, desce, anda 10 passos e vai assistir sua aula e volta. Eu já tentei discutir isso umas 3 ou 4 vezes com 3 ou 4 reitores diferentes. A resposta é, Jorge, isso é muito sensível. Eu digo, pombas, toda universidade que eu conheço no planeta cobra pelo estacionamento. Eu era professor de Cornell. Se eu quisesse parar na porta do prédio de Cornell, onde eu dava aula, não é certo? Eu tinha que pagar por trimestre, por semestre, uma permissão que me custava $280 por trimestre. Aí parava, não pago. Então, você vai para o estacionamento que fica na periferia do campus, e Cornell vai garantir a você um ônibus dentro da universidade, desenhado, montado, gerido pela universidade, que vai passar no estacionamento de 2 em 2 horas, de 2 em 2 minutos, pegando todo mundo no estacionamento, esse gratuito, lá longe, e levando os diferentes prédios. Faz diferença? Faz diferença, primeiro, em criar hábitos de compartilhar seu automóvel,
de brigar por um transporte coletivo melhor. E reduz algumas coisas. E, além de tudo, tem a apurrinhação maior. Quando rouba o carro no maldito estacionamento da UNB, tem gente que processa a UNB pelo automóvel roubado. Não nos deu segurança. O Wilson tem a opção de gente meio maluco. Então, o maluco aqui sou eu. Tem. Dá para ajustar? Dá. Mas temos que mudar a comportamento. Na área ambiental, então, é de uma porra louquice que dá gosto. A pergunta que me fizeram aqui enquanto eu estava falando sobre o princípio poluidor-pagador é usado no Brasil, o usuário pagador é usado na água, na Política Nacional de Recursos Hídricos. Se pensou em usar... O grande problema é que você não tem, tirando o subsídio ambiental, você não tem muitos instrumentos econômicos sendo usados na gestão ambiental brasileira. Podem olhar que você tem fundamentalmente o subsídio ambiental. Qual é o problema do pagamento pela água bruta? Como não sabíamos como perguntar, a Agência Nacional de Água disse: vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso de preço público, tá certo? E aí a gente cobra um valor pequenininho pela água bruta, para aí o cara paga e não reclama. Wilson, isso chama-se prostituir o instrumento. Então, o que hoje ocorre com o pagamento pela água bruta, onde ela é cobrada, principalmente os rios, que a gestão é da Agência Nacional de Águas, a ANA, é que você cobra... Bom, não vejo isso há muito tempo, mas só para dar uma ordem de grandeza. Você paga 2 centavos por metro cúbico, 3 centavos por metro cúbico, quando o cálculo econômico sugeriria que fosse cobrar 18 centavos por metro cúbico. 9 vezes mais do que é cobrado. E por que é tão baixinho? O cara paga, não se apurrinha, vai entrar na justiça para quê? Para reclamar dele? Não, eu pago, e a água continua sendo desperdiçada de uma forma brilhante. As contas de água desse país, me desculpe, eu não tenho nada contra, elas são ridículas. Ridículas. Eu não tenho tempo aqui, mas um dia me cobrem, em algum momento, eu mostrar como é que um alemão lava sua louça na sua casa ao longo do dia. E eu tenho um colega alemão no departamento de economia, o Alexandre sabe quem é, o professor Christian, que toda hora que cruza para mim diz: Jorge! É um alemão que quer me chamar com sotaque de espanhol. Como é que a água é tão barata aqui no Brasil? Eu digo: o Christian, eu expliquei essa meleca 15 vezes para você, não me perturba. Você não quer ouvir? Ele fica revoltado, porque é um preço absurdamente ridículo. E é absurdamente ridículo porque nele não está computado o valor da água retirada dos mananciais. Bom, eu não sei se é o Gilton ou a Vanessa que estão... A Vanessa está com a mãozinha. Professor, tudo bem? Professor, eu bem, obrigado. E você? Prazer em revê-la depois de sábado. Igualmente, professor. Professor, eu queria perguntar, você falou uma coisa muito importante na questão da água, sabe? Uhum. Eu li aquele artigo que, no caso, trata da questão daquele fundo que foi criado na Alemanha, e aí os autores falando sobre a importância do investimento público, porque agora, às vezes, se vende a ideia de que apenas a iniciativa privada tem uma certa responsabilidade nessa operação. Às vezes, eu sinto isso, principalmente agora com esses demonstrativos em relação a isso, e a gente esquece esse lado público. Quando o senhor falou da questão da água, teve uma disciplina que eu fiz até na CDS, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, e aí uma hora a gente conversou sobre a questão da água. Algo que me incomoda demais é você poder aqui, por exemplo, em Brasília, abrir poço artesiano com a maior tranquilidade do planeta, desde que seja raso,
para irrigar jardim. É verdade. É uma coisa assim que, para mim, eu fico pensando, e aí quando o senhor falou, porque aí eu até perguntei para ela, e aí, como que é a gestão dessa água? Se a gente está falando que o mundo inteiro é uma discussão, tem várias pessoas no mundo que não têm água potável. Nós aqui na capital da República temos uma situação em que você tem água e você pode extrair e pagar um valor mísero. Seja bem-vindo. Ela está falando, ela não deve falar, mas eu falo. Isso é típico de um bairro no Distrito Federal, em Brasília, no plano piloto, chamado Sim. Lago Norte. Não só para regar jardim, como encher as piscinas. Sim. Não, e o Noroeste, professor, está indo na mesma linha. E o engraçado é que o Noroeste seria o primeiro bairro sustentável da capital. Pronto! Isso era a promessa quando lançaram o Noroeste. Ia ter energia solar, reciclagem, e tinha mais uma babaquice que ia ter também. Ia obter a certificação de uma certificadora britânica que certifica atividades de construção civil. Infelizmente, não funcionou assim. Por quê? Porque o primeiro prédio começou a ser construído botando energia solar, botando não sei o quê, botando não sei o que lá, diz, isso ficou bem, o custo desse prédio está muito maior. A notícia se espalhou e a coisa degringolou. Então, Vanessa, respira fundo, nós vamos vencer. Vai demorar um pouco, mas nós vamos vencer. Obrigado, professor. Gilton, diga lá, meu filho, você está com a mãozinha... O Gil tem a mãozinha verde. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Muito bom ver vocês aqui novamente, né? Depois do encontro do último sábado. Foi maravilhoso, né? Professor, eu queria só comentar um pouco com relação a... porque para mim é até uma novidade, né? Essa informação aí que o senhor trouxe, né? Com relação à tentativa, a única tentativa que nós tivemos até hoje no Brasil da instituição do tributo ambiental, que seria o tributo aplicado sobre a água bruta, né? Não. E considero bastante interessante, né? Isso que o senhor falou, dos empecilhos que a instituição desse tributo encontrou exatamente no Código Tributário, né? Uhum. Que o Código Tributário, como o senhor disse, realmente proíbe, né, a vinculação de receitas de impostos para despesas específicas, aí não poderia ser uma taxa, e instituíram aí, e aí o senhor afirma que está funcionando como preço público, né? Uhum. Mas a gente sabe também que, pela natureza de preço público, o preço público só pode ser cobrado de um bem que o Estado oferece, mas que seja que o usuário tenha a escolha, né, de usufruir. Então, como no caso da água, o usuário não tem escolha de usufruir, ou seja, ele precisa usufruir a água, né, porque faz parte enfim, até para a vida dele, então, na verdade, não é um preço público, aí acaba, enfim, funcionando como uma taxa, mas acaba não sendo uma taxa ambiental, porque aí entra naquela confusão também, porque não pode se instituir taxa como contrapartida à oferta de um bem público. Então, o que é que eu quero, aonde eu quero chegar? É que a reforma tributária perdeu uma grande chance, né? Os parlamentares aí da reforma tributária, quem propôs a reforma tributária, né? Perdeu uma grande chance de finalmente se regulamentar, se prever no Código Tributário realmente um tributo ambiental cujo fato gerador pudesse ser a utilização de um bem público ambiental, né? Que não foi previsto, porque o imposto seletivo
a incidência deles seria sobre produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Mas o senhor já explicou na aula passada que a maioria desses produtos acabam não sofrendo um efeito positivo em razão da inelasticidade do preço, né, que o preço tem desses produtos em relação a tributo, ou seja, pode-se tributar, mas as pessoas continuarão consumindo. Isso. Então, faltou, então, instituir, aí o senhor me corrige, por gentileza, se eu estiver errado, instituir, então, prever lá no imposto seletivo um tributo sobre produtos não apenas prejudiciais ao meio ambiente, mas produtos, digamos assim, produtos escassos, né? Produtos cuja escassez é eminente e que é de grande necessidade humana, como é o caso da água, né? Porque se tivesse aproveitado a oportunidade, se tivesse previsto ali que a água poderia ser cobrado o tributo sobre a água bruta, com gradação da alíquota de acordo com a quantidade de água retirada dos mananciais, né? Então, aí, como o senhor disse, aí nós, de fato, teríamos um tributo legítimo, um legítimo tributo ambiental no Brasil, né? É uma reflexão que eu faço com relação... Não, Gilton, deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, pelo que você falou, nota-se que você domina bem essa área. Pense nisso para você fazer o teu TCC, sua monografia. Efetivamente, alguém tem que botar ordem nesse bendito galinheiro. Olhar e olha, estamos só para te dar... Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, só para te dar a dimensão da loucura coletiva, qual é o quarta unidade da federação com menor disponibilidade de água por habitante? Boa pergunta, professor. Pô, é o Distrito Federal. O senhor está brincando? Peraí, para tudo. Não sou eu quem digo, é o engenheiro de recursos hídricos. A gente só é ultrapassado por 3 estados nordestinos. Jesus! Não é, Helena? Bom, então nós estamos cobrando pela água bruta do Distrito Federal para mudar comportamento, para as pessoas... Eu tenho um vizinho aqui, deixa eu até falar baixo, que ele vai me escutar, vai querer me bater amanhã, que tem o hábito de dar banho no carro dele todo sábado, com mangueira. Certo? Não, mas o Distrito Federal está cobrando. Não há nenhum dos rios que passam no Distrito Federal tem cobrança pela água bruta. 2, o Lago Paranoá, como diria um ex-aluno de Goiânia, Paranoá, ele dizia em inglês que era o lago Stop in the Air, Paranoá, é um trocadilho cretino. O Lago Paranoá, hoje, um terço da água que é distribuída para a população do Distrito Federal para consumo da população é retirado do Lago Paranoá. Você paga alguma coisa por essa água bruta, Gilton? Nem a CAESB. É um país de loucos. Ou então nós estamos brincando de deixar para os nossos filhos e netos um negócio louco. Não é? Então, voltando ao... Essa análise das características dos diferentes tributos. O que, teoricamente, seria mudado com a reforma tributária e como isso afeta ou deixa de afetar a possibilidade de usar o instrumento tributo ambiental, o subsídio ambiental, na política de meio ambiente, eu não conheço nenhum trabalho escrito sobre isso. Porque eu não conheço, entre outras razões, que é um trabalho que tem que ser escrito por alguém que conheça direito e conheça economia. Ou então que conheça
o ritual todo disso. E não há. E eu fico irritado, acho que você traria uma grande contribuição para diminuir minha irritação, porque continua o pessoal brincando que estamos fazendo política pública. Pedrão Teves. O Pedrão é modesto, ele não é Pedrinho, ele é Pedrão. Cadê o Pedrão? Qual é a tua pergunta? Estou aqui, professor, tudo bem? Eu bem. Certo. Professor, uma dúvida, você está aí falando da água, mas a tributação, a cobrança pela água bruta, não passaria também pelo mesmo problema que você citou da cobrança da tributação nas gasolinas, no preço da gasolina? Porque a água, ela, assim, eu já ouvi falar que aqui em Brasília, no Brasil, de fato, a gente parte de um pressuposto de que a água seria um bem essencial, né? Então, por isso que essa cobrança não é feita, porque seria cobrado um exemplo aqui prático na cidade, seria cobrado da CAESB, e a CAESB automaticamente passaria esse valor para o consumidor, né? E aí a gente voltaria naquele problema que você falou da tributação da gasolina. Não seria isso? Deixa eu te responder, Pedrão, calma. A coleta e distribuição de água é aquilo que o economista chama de monopólio natural. Todo monopólio natural ele é regulamentado pela autoridade pública. Então, todo monopólio natural, a tarifa cobrada tem que ser aprovado pelo órgão regulador. Então, a cobrança iria chegar uma parte ao consumidor, não tem a menor dúvida, tem que chegar. Então, você vai me perdoar, mas lavar carro com mangueira, isso é uma porra louquice única. Tomar banho durante 35 minutos é mais porra louca ainda. Porém, a CAESB seria estimulada a mudar comportamento na medida que ela teria que arcar a boa parte desse tributo, desse valor a ser cobrado pela água bruta. Tá? Em nível internacional, a única exceção que se faz por cobrança de água bruta é para o setor agropecuário. Ele é um grande usuário de água, mas ele também é um grande estimulador do ciclo hidrológico, a evaporação, etc, etc. Então, em boa parte do planeta, a água usada na agropecuária ela é razoavelmente pouco tributada. No resto, tira o cavalinho da chuva. De um lado, a CAESB tem que tomar cuidado. Ela vai ter, por exemplo, uma dos locais onde a CAESB tirava a água, é a bacia do Rio Descoberto. E por que ela parou de tirar a água de lá? Porque desmataram tudo e a água ficou uma bosta. Está secando. Então, para eu pegar a água de lá, o custo de tratamento... Agora, pô, tiraram tudo, é lugar de quê? E qual é o papel? Por que a CAESB não se aproxima daquela comunidade e trabalha em reflorestamento, recuperação? Então, nós, de novo, temos que dar sinais. A minha visão é que nós estamos dando sinais errados. Quer para as empresas, quer para... E aí, quando vem falar de reindustrialização verde, e amanhã, sexta-feira, eu vou estar no debate, no final de um seminário aqui na UNB, com um órgão público, acho que vocês já receberam o convite, se não vão receber, eu vou dizer, olha, parem com esse troço, vocês estão criando rótulos e esses rótulos não estão refletindo que, efetivamente, a gente precisa mandar para os agentes os sinais corretos. Certo? A água fornecida pela Companhia de Saneamento em Belém, a Luciana, eu não consigo ler o resto, Luciana, fala para mim. A água de Belém é péssima. Boa noite. A água daqui ela é péssima, né?
A água ela é barrenta, independente do bairro que seja, né? Belém não tem saneamento básico, praticamente, nem na parte nobre. Realmente é muito precária. Eu acredito que seja a pior água do Brasil. Olha, cuidado, que tem de água ruim nesse Brasil, uma riqueza. Professor Jorge, eu sou do Ceará, né? Eu senti muita diferença da água de lá para cá, absurdamente. Aqui você não vê nenhuma casa em Belém que não tem um filtro para tirar água da torneira para cozinhar, porque não tem condição de se usar a água barrenta, água barrenta que sai da torneira daqui de Belém, da água. Aliás, o Ceará é um dos estados que tem uma política de recursos hídricos que é bastante elogiada na literatura. Eu vou ter que sair. Eu lamento, mas já estão se apresentando às 9h30 e eu tenho um compromisso familiar que eu não vou poder atrasar, a não ser que a minha mulher me bata. Eu só apanho da minha mulher terça, quinta e sábado. Hoje é quarta-feira, não quero que ela me bata hoje, não. Mas o Alexandro, mais uma vez, agradecer muito a esse rapaz, ele salvou a minha vida. Alexandro, se houver necessidade de mais uma aula dentro dessa discussão, me fala que a gente marca. A semana que vem já tem a nova disciplina? Já, segunda-feira já temos nova disciplina. Então, se quiserem... É você? Sou eu. Agora vocês vão ver um monstro. O torturador de jovens, o Alexandro Barreto Góes. Brincadeirinha. O que eu vou fazer, eu aprendi com os meus mestres, né, professor Jorge? Isso, Marcelo Torres, os outros, eu não. Então, desculpe ter que sair, mas eu adoraria continuar discutindo. Eu acho que são questões cruciais nesse bendito país, mas eu vou ter que ir. Um grande beijo para vocês e qualquer coisa, sabem onde me encontrar. Se não encontrarem, encontra o Alexandre, que ele me encontra fácil. Beijo. Tchau, professor. Juízo, boa hein? Noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, professor. Excelente. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.